Então vamos lá. Boa noite a todos. A Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas nos contempla com mais uma live, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Edith Tavares e eu faço parte da área de divulgação da casa. Hoje nós trouxemos o nosso queridíssimo Denilson Santos, presidente do Conselho Deliberativo da Fraterna. Ele é monitor do 4º ano do curso da Doutrina Espírita e também é palestrante da casa. Ele vai falar sobre a fé raciocinada. Mas antes de passar a palavra para o Denilson, nós vamos iniciar as atividades da noite com uma prece, como nós sempre fazemos na nossa querida fraterna. Então, vamos elevar o pensamento em nosso Mestre Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, divulgando a doutrina espírita, disseminando a palavra de nosso irmão Jesus, que viveu para nos ensinar e para nos ensinar a amar o próximo. Que todos nós possamos enfrentar esse momento de pandemia com fé, mas também com discernimento. O momento para alguns é de sofrimento, mas também de muito aprendizado. A fé raciocinada é verdadeira e sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigada mais uma vez, Denilson, por nos dar a oportunidade de te ouvir diretamente do México. É uma live internacional, a gente está muito metido. O André Poeta iniciou as atividades como diretor de divulgação da casa, já com uma live internacional. Isso é muito chique. Então, bem-vindos a todos. Denilson, por favor, agora a palavra com você. Tenha uma excelente live. Obrigado, Edi. Eu quero voltar e agradecer a você, agradecer a equipe da Fraterna, o André, toda a equipe, pela oportunidade que vocês estão me dando. Fazia algum tempo que eu não estava fazendo a palestra na Fraterna, até pelos horários. Isso está nos permitindo, então tenho que agradecer a todos, agradecer aos irmãos que estão entrando, né, que estão participando com a gente. Então, pedir para o plano espiritual nos intuir para que essa live seja da melhor forma possível. E para começar o tema, fé raciocinada, eu vou iniciar com a citação de Kardec. Essa frase que nós vamos citar, ela é conhecida por todos os espíritas, né? E eu acho que é uma das mais lindas e é o que mais me apaixonou na doutrina quando eu entrei. E acredito que apaixone a todos. Quando ele fala que a fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, tem que encarar frente a frente a razão ontem, hoje e amanhã. Isso é a fé raciocinada. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Em torno da fé, porém, existem inúmeras afirmativas negando o caráter racional da fé. Segundo alguns teólogos, raciocina-se sobre a fé, sobre a crença, mas não sobre a fé. Olha que interessante. Raciocina-se sobre a crença, mas não sobre a fé. Porque, segundo eles, a fé é um dom, é uma virtude, transcende a razão. Será, gente? Será que nessa época ainda nós podemos acreditar nisso? Vamos olhar o mundo, vamos olhar a humanidade, a evolução da humanidade, e não precisa ser muitos anos atrás. Quantos exemplos tristes, frutos do fanatismo religioso, levaram tantas pessoas a perderem a vida, as guerras religiosas, quantas pessoas mataram, quantas famílias deixaram sem um teto, só porque você não crê no que o seu irmão, na verdade, de caminhada, de mundo, de humanidade, crê. Que razão tem isso, Ainda hoje, a gente consegue, nos dias atuais, a gente vê, principalmente na Semana Santa, onde nós temos a explosão de fé,
quantas pessoas vertem o seu próprio sangue, ferindo seus corpos, se entregam a privações terríveis, né, no intuito de mostrar a fé a Deus, né? Então a pessoa se martiriza para falar que tem fé. Agora vamos raciocinar. Se essas pessoas raciocinassem como nós estamos raciocinando agora, a gente começaria a pensar em Deus. Deus é Pai amoroso, é misericordioso, é bom, né? A gente fala que Deus é amor. Será que Deus gostaria que ver um dos seus filhos derramando sangue por ele para homenageá-lo? Faz sentido isso? Né? Faz sentido, né? Essa é uma concepção de um Deus, né, sanguinário, né? Imagina, um Deus sanguinário. Será que esse é Deus? Vamos olhar na história. A gente vê na própria Bíblia, né, em Reis, a gente consegue ver o profeta Elias, né, ele tendo uma briga, né, enfrentando os sacerdotes do deus Baal, que na época ele fazia sacrifícios. Nós estamos falando antes de Jesus, né? Há séculos antes de Jesus, as pessoas já combatiam essa fé raciocinada, essa fé cega, né, na verdade, né, e buscavam a fé raciocinada. Até hoje, né, nós caímos nas mesmas situações, né? O que o Espiritismo nos ensina? Né? Vamos parar e pensar, nós espíritas, né? O Espiritismo nos ensina que na nossa caminhada evolutiva, nós vamos evoluindo. E nessa caminhada evolutiva, nós vamos conhecendo as leis de Deus, né? Cada vez que a gente entra, né, que a gente reencarna, cada passo que nós damos na vida que nós temos, nós vamos entendendo as leis de Deus, vendo a sua perfeição. E quanto mais a gente vê a sua perfeição, mais nós começamos a se identificar com Deus e conhecer as leis de Deus, né? E com isso, o que acontece com a gente? A gente começa a confiar em Deus, né? Confiar no Criador, né? Mas essa confiança, né? Essa confiança vai nos trazer o quê? A evolução. Vai nos trazer a fé raciocinada, né? Uma fé que ela nasce do entendimento, uma fé inabalável. É isso que nós buscamos. Uma fé que nós entendemos o que está acontecendo, né? Indestrutível, né? Essa é a fé raciocinada. É isso que Kardec, nosso grande doutrinador, nosso grande codificador, né? Esse professor espetacular, discípulo de Pestalozzi, colocou seus talentos, né? Pegou todo o carinho, todo aquele amor, todo aquele cabedal de conhecimento e fez o quê? Junto aos espíritos, né? O espírito da verdade, o plano espiritual, né? Trouxe a codificação, né? Trouxe a codificação para a gente, para quê? Para que a gente possa compreender, quebrar algemas da consciência. Quantos de nós nos algemamos? Nós ganhamos o livre-arbítrio lá há centenas, dezenas, milhões de anos atrás, quando entramos no reino nominal. E a gente se bloqueia mentalmente. Nós mesmos tiramos o nosso livre-arbítrio, né? Por quê? Porque acreditamos naquilo que outras pessoas falam que nós devemos acreditar, não para que pensamos nessa situação. E Kardec, ele fez o quê? Ele quebrou essas algemas. Ele nos deu a possibilidade de entendermos, de não acreditarmos em falsos profetas. A doutrina espírita é isso que ele trouxe. Ele fala o seguinte: nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós vamos caminhar juntos, sim. Vamos dar as mãos. Mas cada um é responsável pelos nossos atos, pelos seus atos. Cada um segue dia a dia referenciado à sua decisão. E isso é tão importante falar, porque o que acontece? Os espíritas, nós somos herdeiros desse conhecimento. Nós somos zeladores dessa doutrina. E nós somos multiplicadores dessa tarefa.
Quando nós estamos comentando sobre isso, é importante a importância do espírita, de nós entendermos da melhor forma possível a doutrina, estudarmos a doutrina, nós pegarmos essas lições do jeito que vieram, foram preparadas para que todos tivessem acesso e todos pudessem conhecer, né? A gente traga para dentro de nós de uma forma límpida e passe para frente de uma forma límpida. Por isso, nós devemos ser os exemplos. Vamos pegar aqui um exemplo da pandemia, do que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, nós vemos, no meio de uma pandemia, né, muitas pessoas perdidas, né, perdidas até pelo vírus, por tudo que tem acontecendo. O que o espírita tem que se fazer nisso daí? Né? Nessa situação onde as pessoas não sabem bem o que está acontecendo, da onde vem toda essa situação, mais à frente você vai falar mais um pouco, mas a ação do espírita. A ação do espírita deveria ser de exemplo. Nós deveríamos ser exemplos para as outras pessoas. Né? Exemplos para quê? Para que a gente possa ajudar essas outras pessoas, que a gente possa, na verdade, orientar conforme as orientações da comunidade, das leis, do plano espiritual, que ele nos busca em auxiliar as outras pessoas. É um exemplo de caridade, é um trabalho de caridade. A gente não tem que sair e ficar na frente de centro espírita, não tem que ficar na frente de outros locais, onde nós precisamos fazer isolamento. Vocês acham que os espíritos eles estão isolados lá dentro? Ou eles estão com a gente? Ou estão junto conosco? Né? Você acha que a partir do momento que começou o isolamento, acabou o centro espírita, acabou a religião, porque todo mundo ficou lá dentro? Né? Eles ficaram lá dentro com medo do vírus. Gente, não é isso. O espírita, ele tem que ajudar as pessoas. Puxa vida, por que a gente não pega um celular, né, e liga para uma pessoa? Porque as pessoas não estão dentro do centro espírita. Elas estão nas suas casas. Elas estão nos hospitais. Às vezes elas estão na rua. Né? Puxa vida, por que não respeitar o próximo? Né? Então o espírita tem que ser o exemplo. É isso que eles nos trouxeram. No passado, se a gente olhar no passado, por isso que é bom raciocinar. Lá no passado, nós tínhamos a lepra. E naquela época, nós não tínhamos um celular, não tinha uma equipe médica. As pessoas isolavam os leprosos, os cancerianos, nos lugares, em lugares isolados, né? Nos vales, né? Onde eles ficavam. Lógico, ali nós precisávamos levar alimentação. Precisávamos ter os cuidados, como os cristãos, os primeiros cristãos fizeram isso. Isso é claro. Nós estamos em outra época, gente. Nós estamos numa época do esclarecimento, onde a pessoa que está mais vulnerável, ela tem mais idade. A gente não pode, só porque nós temos uma saúde perfeita, nós não podemos deixar de auxiliar essas pessoas. Então, o espírita ele tem que ser o exemplo, né? Isso é uma forma racional de pensarmos. Vamos pensar, né, o que Kardec esclarece em relação à racionalidade. Ele tem uma frase também de Kardec, que na verdade é o princípio básico, que a gente fala: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir. Né? Progredir para sempre, tal é a lei. Ou seja, através do raciocínio, que fixamos através da experiência, ou seja, nós raciocinamos e temos as experiências. Através dessas experiências vividas, adquirimos conhecimento. É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos no meio de uma situação onde nós precisamos tirar conhecimento dessa. Por quê? Porque o conhecimento vai nos levar ao amor amor fraternal, ao amor pelas outras pessoas, à necessidade de nos auxiliarmos. E isso vai nos levar à evolução. Isso que Kardec nos ensina, que o plano espiritual nos ensina. Eu vou agora fazer uma citação de Emmanuel.
Emmanuel, ele faz uma situação sobre a fé, né? O nosso tema é a fé. A gente vai entrar em alguns detalhes para tentar ficar mais claro. Ter fé, ele fala assim, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ó, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Olha que legal. Não é a crença. A certeza em Deus ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, né? Se acalmar o coração. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio. Olha que interessante. Alcançar a fé é a possibilidade de você não dizer mais eu creio. Eu não digo mais eu creio, mas afirmar eu sei. Olha a diferença. Eu sei. Né? Você só sabe a partir do momento que você conhece, que você passa por experiências realistas, que você raciocina. Com todos, ele fala assim, eu sei com todos os valores da razão, né? Que é isso que nós estamos falando, tocados pelo luz de sentimento, né? Essa citação nós vamos encontrar no Consolador, tá? Pergunta 354, para aqueles queiram buscar mais. Então, a fé preconizada pela doutrina espírita não é uma fé contemplativa, né? Capaz de levar a pessoa à imobilidade, em condições de êxtase, em ficar aguardando a providência, né, para resolver seus problemas. Não é pôr as mãos, os pés e ficar rezando. O espírita reza, como nós fizemos as preces, mas antes e depois de muito trabalho, né? Esse é a fé espírita, né? A fé do espiritismo preconizada ela é uma fé dinâmica, é uma edificada pela consciência, é vagarosa, né? Por quê? Porque você tem que pensar e você vai construindo os seus tijolinhos, vai construindo a sua fé à medida que você evolui. Essa é a fé espírita. E, novamente, vamos lembrar Emmanuel em mais uma citação, né? Eu busquei várias citações que eu achei legal para enriquecer a nossa live, né? Onde ele fala que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Não é um milagre. A fé não é um milagre. É a conquista da crença edificante, não é o serviço. A conquista da crença edificante não é um serviço de menor esforço. Mas a maioria das pessoas acham que é isso, né? Não é. Temos que trabalhar a nossa fé. Temos que trabalhar o conhecimento. Por isso que na doutrina a gente sempre fala no estudo, no entendimento, em tudo isso daí que nós vamos falar também um pouquinho mais à frente aqui na palestra. Mas eu vou nesse momento parar essas citações e eu vou entrar em um exemplo. Porque eu acho interessante sempre trazer um exemplo, e eu faço isso nas minhas palestras, de coisas que são reais, né, para a gente fazer uma comparação com a fé. É uma crença clássica, né, que nos animais, tá? Que alguns animais cometem suicídio, né? Isso algumas pessoas falam, assim, principalmente os escorpiões, né, quando são encurralados pelo fogo, eles se picam para abreviar o sofrimento, acabar com a própria vida. Mas existe a crença, existe até uma brincadeira que o pessoal faz uma roda de fogo, põe um escorpião no meio, ele acaba, né, batendo a cauda contra ele e ele morre. No primeiro momento, olhando isso poderia ser uma verdade. Mas quantos de nós analisam isso daí? Eu fui buscar, eu sabia já a resposta, mas eu fui buscar na ciência, até em uma revista, que na verdade, um biólogo estava comentando. E o biólogo ele comenta uma coisa, e eu achei muito interessante trazer. Ele falou que o suicídio, né, por morte intencional, não faz parte da perspectiva biológica entre os animais.
né? Nenhum animal se suicida, mesmo pensando em casos onde tem um caso de uma aranha que os filhotes comem, mas não se suicida, na verdade. Ela sempre vai estar trabalhando para a evolução da sua espécie. Não existe isso no animal. O único ser que pensa nessa situação é o homem, talvez até pela possibilidade de que ele consiga entender, prever o que vai acontecer com ele e acaba fazendo uma coisa horrível que a gente sabe na doutrina espírita, que se pensasse de uma forma raciocínio total, nunca faria isso, né? Então, o que acontece com o escorpião? Então, o que o escorpião acontece porque ele morre, né? Mas ele morre por outra razão. O escorpião, ele morre. Qual é a situação que ocorre? Só para entender todo o processo. Quando você põe o escorpião, ele é acuado pelo fogo, o calor agita o animal. Esse aracnídeo, ele acaba perdendo até o controle da cauda. É isso que ele fala. E ele começa a se bater contra ele, mas não se picando, e mesmo se picasse não morreria. Ele não morreria com o próprio veneno. É imune ao próprio veneno. Só que aquele animal, ele não tem controle de temperatura no corpo. Então, pelo calor, ele se desidrata e morre. São duas coisas totalmente diferentes, né? É o que acontece muitas vezes nas situações que nós acabamos olhando, né? Nós vemos uma situação e geramos já um conceito, já falando, não é isso por causa disso. Nem analisamos o que ocorre. O ser humano tem que parar. Aquilo que a gente fala, uma janela bateu. Se é um ateu, ele fala assim, bateu por causa do vento. Se for um espírito, é por causa do espírito. Às vezes não foi nem vento nem espírito, né? Ou às vezes foi um ou outro, mas qual a situação correta? É só através da análise, né? Do conhecimento, né? Então, nós espíritas temos em nossas mãos todas as ferramentas necessárias para quebrar essas algemas que nos prendem, né? De fanatismo religioso. Nós não podemos cair nos mesmos vícios. Nós não podemos aceitar cegamente tudo que nos chega, né? Nas aulas que nós ministramos, que nós participamos, o que é mais gostoso na aula? Os alunos chegam com um monte de dúvida. Não quando eles chegam sem dúvidas nenhuma. Quando chega sem dúvida, você não sabe se leu e aceitou, né? Ou você sabe se, puxa, nem, sei lá, né? Talvez seja prodígio, né? Cada aluno que chega com uma dúvida, nós sabemos que estão buscando o conhecimento, né? E é isso que faz nós aprendermos juntos. Nós, monitores, que estamos, na verdade, são alunos um pouco mais velhos, com monitores, com alunos que estão começando. A dúvida é importante. Não existe pergunta errada, né? Existe resposta errada, mas pergunta não. Todas as perguntas são importantes, né? E quanto mais fizermos, mais vamos aprender. E a nossa preocupação maior, né, como eu comentei que ia falar dos médiuns, é que os alunos que saem da casa, né, que saem da doutrina espírita, não estão falando só da nossa casa, os alunos, nós buscamos o conhecimento, prepará-los para os trabalhos. É isso que a gente faz. Humildemente, a gente tenta preparar o melhor possível para que esse aluno, né, tenha a base e ele siga essa base. Daí a gente encontra alguns trabalhos em todas as casas, né, onde os médiuns não compreendem, muitas vezes, a importância da verificação minuciosa dos fenômenos espíritas. Eles dão aval, muitas vezes, a comunicações, a tanto psicografia, psicofonia, que não tem nenhum suporte doutrinário, né? É aquele caso onde, quantas vezes, a pessoa morreu ontem, já deu comunicação hoje e está no nosso lar amanhã, né? Gente, é impossível. Jesus levou 3 dias para retornar. Jesus, imagina nós, né? Então, como você pode pegar e falar que isso é real? Daí vem um espírito que escreve
sobre, sei lá, fala que é Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes dá comunicação em todo centro, nunca vi. Puxa vida, quanta coisa Bezerra deve ter para fazer, né? O que a gente analisa é o nome e o conteúdo. Se o conteúdo tiver perfeito, ótimo, gente, perfeito. Não importa o espírito, vamos ouvir, vamos analisar, vamos conversar, né? Mas se não tiver perfeito, não passe para frente. Não pode fazer isso. Muitas vezes é um teste para nós espíritas que estamos aprendendo. O doutrina espírita fala assim, quanto maduro eles estão, né? Quanto maduro esse pessoal está aí para novas responsabilidades. A gente sempre fala assim, a mediunidade não é prerrogativa do espírita. A mediunidade acontece em todas as pessoas da humanidade. Todas, todas. Em maior ou menor grau. Todas. Somente que a prática mediúnica, a boa prática mediúnica, é dever do espírita. Não é responsabilidade, é dever. Nós estudamos exatamente para isso, para passarmos da melhor forma possível, para nós entregarmos para aqueles nossos irmãos que estão necessitados o amor como Jesus fez. Né? Nós não somos Jesus? Não, estamos muito longe disso. Mas nós estamos buscando a Jesus. Então nós temos que buscar esse tipo de situação. Então, analisar a comunicação espiritual, divulgar somente o que é realmente edificante, comprovado, não aceitar, isso é outro fato que eu já participei, já presenciei, dentro até da nossa casa, não que foi para frente, isso a gente barrou, né, que o plano espiritual veio e falou, olha, vocês têm que fazer um hospital aqui, hein, gente? A gente não tem dinheiro nem para fazer um ambulatório, vamos fazer um hospital como? Né? E no final, o espírito que estava falando não era um mentor, na verdade era um trabalho que estava ocorrendo, onde o plano espiritual mais à frente nos esclareceu, né, que a responsabilidade é nossa, né, e era uma forma de saber quanto responsáveis nós estávamos para esses trabalhos. Né? Então, a gente tem que analisar. Né? Uma outra coisa que é importante falar, que os espíritos evoluídos, sempre que dão comunicação, eles dão uma comunicação respeitando o nosso livre-arbítrio. Dificilmente, eu nunca vi, tá? Mas dificilmente um espírito evoluído, ele vai falar o que nós temos que fazer. Vocês podem pegar algumas comunicações de Bezerra mesmo, vindo pelo atualmente, antigamente pelo Chico, pelo Divaldo atualmente, você vê que ele fala em geral a humanidade, ele fala de regras, e essas regras são totalmente coerentes. Então, quando você tem uma comunicação de um espírito que ele fala que você tem que fazer aquilo, tem alguma coisa errada, tem que pensar, né? Tem que raciocinar. Né? Eu tenho visto aqui, pelo menos nesse período de pandemia, e é isso, era uma coisa interessante que eu gostaria de falar, várias mensagens, muitas mensagens bacanas, muito legais, alertando a humanidade, e algumas que me estarreceram. Elas eram bonitas, bacanas, falando de equipes que cuidam da evolução da Terra. Eu falei, pô, bacana, tal, que estava preparando, que o vírus estava preparado para isso, para aquilo, e se não acontecer isso, uma segunda leva vai acontecer. Gente, eu olhei um Deus sangrento aí. Porque eu falei assim, poxa, será que Deus, né? Porque se essas equipes elas estão fazendo algo, Deus está autorizando. Se Deus autoriza um agente de morte para evoluir a humanidade, puxa, tem alguma coisa errada. Não é Deus, né? Às vezes é o homem, né? Que a gente dá um castigo para que a pessoa siga o caminho. Né? Então, eu falo assim, puxa, será que Deus faria isso? Né? Será que realmente esse é Deus? Daí a gente volta naquela mesma crença. Deus é amor. Né? Eu tenho certeza que Deus é amor. Eu vejo Deus assim em tudo. E nesse momento eu também vejo Deus. Daí eu falei assim, vamos raciocinar um pouquinho antes de falar de Deus. Né?
Daí eu parei e falei assim, puxa vida, qual foi a última pandemia tão grande que nós tivemos? Né, como a que está ocorrendo hoje? Foi a febre espanhola, né? Lá sei lá, mais de 100 anos atrás. Daí eu fui olhar, a febre espanhola, ela foi uma pandemia que ela matou de 50, né, tirou vidas, na verdade, desencarnes, de 50 a 75 milhões de pessoas. Foi 5% da população mundial. E antes tiveram outras, né? Daí eu falo assim, dessa época para cá, quanto tempo o homem vem agredindo a natureza? Quanto tempo? Né? Desmatando, né? Poluindo, utilizando recursos naturais desenfreadamente. Quanto tempo? O que a gente está fazendo com a nossa casa? Nós estamos sujando. Né? Nós estamos tirando todas as defesas físicas da casa. A terra, na verdade, ela está sobrecarregada fisicamente. Por quê? Porque a gente não importa com ela, usa o que tem que usar, a gente faz. Ou seja, sujamos um ambiente. O que a gente faz com o campo mental da terra? Você só vê guerra, vê polarização de pessoas, né? Pessoas ninguém podendo falar com ninguém, ou seja, não existe uma cooperação. Lógico, tem as suas exceções, mas uma grande parte nós estamos carregando essa psicosfera da Terra, ou seja, esse campo mental da Terra com miasmas, com energias negativas. Nós estamos lá energizando. Então, ou seja, físico, mental. Daí eu fui olhar assim, o que é o vírus? Né? O que são os vírus? Esses vírus pandêmicos que ocorreram nesses últimos anos. Né? Eles são, a gente está todo mundo sabendo, só olhar a coisa, são coronavírus. Né? O que é coronavírus? São vírus que migram do animal para o homem, de uma raça animal para o homem. E eles migram, e essas migrações, elas são muito complicadas, porque quando ocorrem elas, o ser humano não tem defesas naturais, não tem anticorpos para isso. É o que aconteceu com os indígenas, com os incas, e que diversas culturas que o homem branco, na verdade, o colonizador, na verdade, chegou ali com todas as doenças, né, que já tinham se desenvolvidas com os vírus, anticorpos, só que eles não tinham o que aconteceu. Morreu várias pessoas, centenas, dezenas, ou até, muitas vezes, nações inteiras. Né? No caso dos incas, eles reduziram muito, além dos espanhóis, teve toda essa parte da pandemia. Agora vamos juntar um planeta que está sujo. Vamos juntar um campo mental que está sujo e um vírus que acaba sendo forçado a sair de um lugar por outro por maus hábitos humanos. Né? O homem ele come animal silvestre, destrói floresta. O que acontece? Pandemia. Né? Só que agora a gente vai ter que esperar, né, mais 100 anos para continuar, para esperar a próxima pandemia, né? Porque agora fez uma limpeza, vai fazer uma limpeza, né? Porque os nossos costumes nós paramos para começar a pensar, para se modificar, né? Poderíamos fazer isso, né? Porque se a gente não fizer, daqui 100 anos vem outra, daqui 200 anos vai vir outra, só depende da gente, né? Daí você fala assim, e onde está Deus? Né? Porque até agora, Denis, você falou na parte física, e onde está Deus? Ó, Deus está na solução. Né? Deus, ele utiliza o nosso erro, que é erro do homem, o homem que fez isso e que causou isso. Só que ele utiliza isso para ajudar o homem a não ter isso mais, a solucionar. Daí eu começo a ver Deus, sabe aonde? Na mão dos trabalhadores da saúde. Né? Aqueles que vão lá e dão a sua vida por outro, que nesse momento de pandemia, auxiliando para salvar os doentes. Deus, através dos irmãos espirituais, através deles, estão junto com eles, estão auxiliando eles. Né? Aí está Deus. Sabe onde a gente pode ver Deus? Nos cientistas. Né? Quantos homens hoje estão trabalhando para a cura dessa doença? Quantos irmãos espirituais estão junto com eles? E Deus está ali, procurando o auxílio neles, para que a gente
possa minimizar essas perdas, né? Sabe onde eu vejo Deus? Nas pessoas que buscam entenderem, nesse momento, a necessidade de se reformar. É isso, tudo isso que nós falamos, né? As pessoas que, nesse momento, se reformam, falam assim, puxa vida, nós realmente destruímos muito, eu tenho que mudar meus hábitos. Aí Deus está ali, Deus está agindo nele, né? E está fazendo ele se levar, está fazendo as coisas se modificarem, né? Vamos ver Deus, né, na humanidade, né? Naquelas pessoas, né? Isso que a gente estava falando no início, que sabem que mesmo que não estão no grupo de risco, podem ficar isolados, né? Porque para proteger seu irmão, seu amigo, né? Conseguem proteger aquelas pessoas mais vulneráveis. Aí que nós vemos Deus. Deus está na sabedoria, está na superação, está no auxílio, está dentro de nós. E aí sim eu vejo Deus. Então, quando a gente começa a ver uma mensagem que Deus criou isso, ou que alguém criou isso, gente, não é igual do escorpião. A situação é a mesma, mas Deus está na solução. E a doutrina espírita, ela pode nos auxiliar nesse conhecimento, né? Nós temos como buscar, e até convido vocês a buscarem as bases desse conhecimento na doutrina. Kardec é a base. Nós temos vários e vários e vários autores que trazem tantas coisas bonitas, tanta informação importante. Você pega André Luiz, aquilo é uma aula, você tem que estudar aqueles livros, não ler. Pega Emmanuel, é fantástico. E tantos, Ivone Pereira e tantos outros aí, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender, né? Isso depende somente de nós, não depende do próximo, não depende do outro, depende de nós. E temos ainda a ciência, que ela pode nos ajudar a comprovação e o esclarecimento de muitas outras coisas, né? Então, é muito importante a gente raciocinar, a gente utilizar essa fé raciocinada. E para poder encerrar, né, a nossa live, eu acho que o tempo já se esgotou, eu vou só fazer um conto, que eu gosto de fazer também no final de todas as minhas palestras. É rapidinho, viu? É uma pessoa que estava andando no deserto. Essa pessoa, ela começou a perder as forças, porque ela estava perdida no deserto, começou a se desidratar e não achava que já iria desencarnar. E de longe ela viu um poço lá de longe e tal, e foi atrás desse poço. Foi uma miragem, não sei se é uma miragem, vamos lá ver. Chegou ali naquele poço, tinha uma bomba, não conseguia ver o fundo do poço, e olhou do lado e viu uma garrafinha de água. Ele falou assim, puxa vida. Pegou a garrafinha e tinha um escrito na garrafinha, e fala assim, olha, se você quiser água abundante, você tem que tornar todo o conteúdo da garrafa dentro da bomba, fazer força e bombear. Daí ele parou, né? E isso é uma coisa que nós também temos que parar. Que decisão vamos tomar? Tomamos aquela água que talvez nos auxiliasse naquele momento, ou vamos trabalhar, né, para conseguir uma água mais abundante, se tiver, né? Porque é uma coisa que pode acontecer. Cada um toma a sua decisão. Ele tomou a sua decisão de jogar a água na bomba. Colocou a água na bomba, bombeou, bombeou, bombeou. A água não saiu. Foi novamente, bombeou, bombeou, bombeou. A água não saiu. Daí ele fala assim, puxa vida, e agora? Ele falou assim, puxa, mas ninguém ia escrever uma coisa dessa em uma situação onde nós estamos que não tivesse água. Eu vou continuar o trabalho conforme orientado. Bombeou, 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 começou a sair um pouquinho de lama. Continuou bombeando, aquela lama
se transformou em uma água escura, uma água clara, uma água abundante. Ele tomou banho, encheu todas as garrafas que precisava, bebeu a água e encheu a garrafinha de volta. Encheu a garrafinha de volta, colocou no mesmo lugar, só que ele escreveu: se você quiser água abundante, torne todo o conteúdo dessa água na bomba e bombeie. Tenha fé, acredite. Se você raciocinar, nós chegamos juntos no mesmo lugar. Obrigado, boa noite. Eu vou passar a finalização para a Edi, depois eu faço a prece, tá bom? Muito obrigado. Que maravilhosa noite, hein? Uma noite edificante, com muitos ensinamentos. Eu só tenho a agradecer você, Denilson. Muito obrigada mesmo. Fiquei aqui pensando em várias coisas, a hora que você me falou com relação à parte que nós temos que dizer, mas eu sei, né? A partir do momento que a gente entende, a gente começa a utilizar a fé raciocinada para termos aí a nossa evolução moral. Fui boa aluna, né? Eu espero. Ótimo. E ser espírita é isso. Ser espírita é você ter fé, mas você ter fé com amor. Você ter fé com respeito, né? Ter fé com respeito aos outros, aos profissionais da saúde, que você falou muito bem, que estão lá e que passam plantões e plantões acordados, as pessoas que perderam seus entes queridos. Então, quando a gente usa máscara, quando a gente se protege, quando pode, é claro, ficamos em nossos lares, fazemos o distanciamento social, é justamente porque nós temos respeito e porque sabemos. Muito obrigada mesmo. Pessoal, mais uma vez eu agradeço. Quero dizer que amanhã, o nosso final de semana está abençoado. Amanhã nós teremos a nossa live de Evangelho Dominical. Olha que coisa mais legal. A live de Evangelho Dominical com a Rosângela e o Mauro bombou no domingo passado. O casal aí fez um sucesso. E amanhã não será diferente. Nós teremos o Ayrton e a Thaís Ferreira. E eles vão trazer para a gente o tema Os Últimos Serão os Primeiros. Às 11 horas da manhã, eu espero por todos vocês. E agora, Denilson, eu te passo a palavra para que você faça a prece final de encerramento. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, eu vou convidar todos a elevar o pensamento ao Mestre Jesus, a nos iluminarmos, a mentalizar esse planeta em luz, em amor, para que todas as pessoas que necessitam nesse momento recebam a nossa energia. Vamos agradecer ao plano espiritual pela oportunidade, vamos agradecer a cada irmão que esteve aqui, conectado, né? Que as suas famílias, a todos, recebam a luz do nosso Mestre Jesus. E com as palavras que o Mestre Jesus nos ensinou, vamos dar encerramento desta palestra, desta live. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como entre todos os universos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não deixeis cairmos em tentação. À medida do possível, livra-nos dos males, porque é teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Eu tenho só que agradecer a todos mais uma vez, a você, Edi, e a todos pela oportunidade. Você não sabe como é bom estar aqui falando com vocês. Distante, mas pertinho dos nossos corações. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa Obrigada, noite. bom Tchau. descanso. Tchau. Tchau.